Existe uma diferença enorme entre você saber muita coisa e conseguir raciocinar sobre o que você sabe. Uma pessoa acumula e a outra entende. Eu passei anos do lado errado dessa linha, cheia de informação e sem nenhuma clareza, até que eu descobri o que me tirou de lá. Não foi um método, não foi um aplicativo, foi eu voltar a escrever à mão de novo. Fica comigo porque no final desse vídeo você vai olhar para esse objeto aqui de uma forma muito diferente, tanto que você vai querer voltar a usar de novo. Nunca foi tão fácil registrar qualquer coisa. Você tem uma ideia, uma tarefa ou um compromisso, abre o celular, digita em 3 segundos e pronto. Tá salvo para sempre. Sincronizável, pesquisável. Parece o auge da eficiência. E é aí que mora o problema. Porque a ideia até fica ali guardada, mas ela fica perdida ali no meio de 1000 outras anotações bagunçadas que você também guardou e nunca mais olhou. Você tem o registro de tudo e o entendimento de quase nada. Então nesse vídeo eu quero te mostrar na prática como escrever à mão me voltou esse trabalho. E que mesmo eu digitando muito mais rápido, eu escolho todos os dias a caneta para a tarefa mais importante, que é raciocinar com a minha própria cabeça. Eu vou te mostrar exatamente o que eu escrevo, inclusive nesse caderno que eu tenho sempre aqui do meu lado, meu bullet journal. Antes eu anotava tudo no digital, porque parecia o mais inteligente a se fazer. Rápido, organizado, sempre à mão. Só que na minha cabeça, o efeito era o contrário. Eu reli uma anotação de 3 dias atrás e eu não lembrava o que eu queria dizer com aquilo. As ideias, elas estavam ali salvas, anotadas, mas eu não conseguia explicar com as minhas próprias palavras o que eu tinha acabado de ler. E eu nunca aprendi isso. Infelizmente, nem na escola. Foi quando eu esbarrei no bullet journal. E eu tenho que admitir para vocês que a minha primeira reação foi meio que torcer o nariz. Por dentro, eu estava achando aquilo um retrocesso. Por que eu voltaria para algo mais lento numa época que celebra o rápido? Escrever à mão, sinceramente, me atrasava. E para mim, atraso era desperdício. Esse foi o meu erro e talvez esse seja o erro que está te impedindo agora. Eu levei um tempo para entender que a lentidão era exatamente o ponto. A sabedoria que os antigos perseguiam nunca foi de acumular respostas, era a busca de se conhecer. E você só se conhece se conseguir se fazer boas perguntas e ficar com elas tempo suficiente para conseguir chegar em algum lugar. O teclado é rápido demais para isso. Ele deixa você despejar tudo, já a caneta, por ser mais lenta e atenta, te obriga a escolher cada palavra. E nesse esforço de escolher, você começa, sem perceber, a pensar de verdade. Agora, eu não quero te vender que foi fácil, tá? Porque não foi. Pensar profundamente cansa. No começo, quando eu sentava para escrever alguma reflexão à mão, frase travada, ideia confusa, aquela sensação de que eu não tinha nada de interessante para falar do meu dia. E é tentador concluir que eu não sou bom nisso e desistir. Mas é importante cair a ficha de que é uma habilidade. E a habilidade se treina. As primeiras páginas eram ruins pelo mesmo motivo que os primeiros passos de qualquer coisa são ruins. Porque são os primeiros. Quanto mais eu escrevia, mais as ideias se organizavam. Mais fundo eu conseguia ir. Hoje eu estou longe de ser boa, mas eu estou num processo de melhoria constante. E isso para mim vale mais do que qualquer método pronto. Métodos que prometem te entregar clareza sem esforço nenhum. E olha, se você chegou até aqui e já pensou, ai, mas a minha letra é horrível, esqueça isso agora, por favor. Primeiro que ninguém vai ler além de você. E também que o seu cérebro entende o seu próprio garrancho perfeitamente. Não é para o caderno ficar bonito, é para sua mente ficar mais clara. E mesmo tendo uma letra feia, isso funciona do mesmo jeito. Além de que você vai ver a sua letra melhorando, hein? Então deixa eu te mostrar como é que tudo isso funciona no meu dia, porque eu te prometi prática. Hoje, quase tudo que eu escrevo é à mão no meu bullet journal. A única exceção são as minhas notas de leitura que eu faço no digital, porque eu uso para conectar ideias entre livros no aplicativo chamado Obsidian. A primeira são as tarefas
tarefas do dia a dia. O básico do básico, tá? O que precisa ser feito hoje. A segunda eu chamo de visita ao cérebro. E é o momento de despejar tudo que está ocupando espaço na minha cabeça. Toda ideia solta, toda preocupação, tudo de uma vez, sem organizar ainda. Depois tem a vitória do futuro, onde eu escrevo as coisas que eu guardo para o que ainda vai chegar. Uma forma de conversar com o amanhã em diante. Tem outros detalhes que ficam para o vídeo Planejando o Ano no Bullet Journal de 2027, que já está em produção. E por último, o que mais importa para mim é o vigiar, o meu diário de reflexão. Meia página escrita todos os dias. E repara que eu falei reflexão e não relato, porque relato é dizer o que aconteceu e a reflexão é eu examinar o que aquilo revela. Não é eu anotar, hoje eu discuti com alguém, é me perguntar por que aquilo mexeu tanto comigo, como é que eu posso melhorar nisso? Acho que uma boa frase aqui é aquela frase dita por Sócrates e registrada por Platão no livro Apologia de Sócrates, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, porque isso começou a fazer muita diferença na minha vida. Aqui foram algumas formas que eu mostrei pra vocês de como eu utilizo a escrita no meu dia a dia. Deixa eu voltar aqui pra câmera. E foi assim que eu parei de tratar a caneta e o teclado como concorrentes. Cada um tem o seu papel. Eu digito pra produzir no meu trabalho, pra guardar o que precisa ser encontrado depois. E eu escrevo à mão pra pensar e decidir. E olha que eu nem entrei no mérito científico da coisa e as relações que existem entre a escrita à mão e o seu cérebro. Se você tem interesse, dá uma pesquisada. E é engraçado porque quanto mais eu escrevo à mão, mais eu percebo que quase nada do que me deixava ansiosa precisava de uma resposta rápida. Na verdade, precisava de uma pergunta melhor. E o papel me obriga a fazer essas perguntas. A caneta é o lugar mais barato do mundo para você conversar com a sua cabeça sem pressa e sem plateia. A gente vive procurando ferramenta para pensar melhor e ela está bem ali na sua gaveta. Então, se tem uma coisa que eu quero que fique com você nesse vídeo é essa. Você não precisa de um sistema perfeito para começar hoje a organizar a sua mente. Precisa somente de uma folha em branco e coragem de ir devagar. O resto vem escrevendo. Até o próximo vídeo.